Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e o assunto de hoje é comportamento alimentar. Nossos convidados, Thelma Braga Costa, que é nutricionista, professora e coordenadora do curso de nutrição da UNAERP. Thelma, muito obrigada pela sua presença no Entre Aspas. O prazer é todo meu. E Sebastião de Souza Almeida, que é psicólogo, especialista em nutrição e professor da USP. Professor Sebastião, muito obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, nós falávamos aqui até antes, né, esquentando o assunto de hoje sobre comportamento alimentar. E eu vou passar a palavra para o professor Sebastião, né, Thelma? Já que somos aqui da casa, professor convidado. Professor, é sempre essa questão, a gente fala assim, comportamento alimentar, né? O que seria isso e como ele é formado, né? Quem está nos ouvindo, agora nos assistindo. Bom, o comportamento alimentar ele é multifatorial, né? Então ele é determinado por múltiplos aspectos, tanto biológico quanto comportamental, né? Os aspectos biológicos, obviamente, vêm da maturação do organismo, então nós temos estruturas nervosas que controlam o início do comer e o terminar do comer. Então temos estruturas nervosas responsáveis por isso. Mas eu, como psicólogo, eu trabalho mais diretamente envolvido com os fatores ambientais do comportamento alimentar. O que são esses fatores ambientais? Os fatores aprendidos, né? Como é que eu aprendo a me alimentar, como é que eu aprendo a iniciar uma refeição, como é que eu termino essa refeição. Na sua infância, provavelmente, né? Exatamente. Como é que você, a sua família, dentro da sua casa... Se a gente pegar na escala de desenvolvimento filogenético, o homem é um dos organismos que mais vivem, que tem maior tempo de vida. Portanto, ele tem uma infância que ele é muito dependente dos pais, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma mosquinha, ela vive poucas horas ou poucos dias. Então, quando ela nasce, ela já tem que estar com uma série de comportamentos pré-programados, inclusive comportamentos alimentares. Nós humanos, como temos um tempo de vida muito longo, nós podemos nos dar ao luxo de ter um longo período de aprendizagem. Então, logo no início, na primeira infância, tem um papel muito importante o ambiente em como essa criança vai aprender a consumir alimentos, né? Então, a história familiar é importante nesse aspecto, a mídia é importante, né? Desde muito cedo as crianças estão ligadas na mídia, em propaganda de alimentos, né? Indústrias alimentícias. Então, como nós temos esse longo período aí, então, de dependência dos filhotes em relação aos pais, então dos filhos em relação aos pais, né? Eu falo filhotes porque eu trabalho com animais, então tenho esse hábito de falar filhotes. Então, durante um longo período na primeira infância, a gente vai moldando esse comportamento alimentar, né? Seria então, a base, né, exatamente que você vai isso. ser como adulto, né? Quer dizer, o aspecto biológico, ele é claro, né? A criança, ela sabe identificar quando ela está com fome ou não, e aí, quando ela está com fome, ela vai se alimentar, então, na primeira infância, obviamente, ela é totalmente dependente do ambiente, dos pais, em primeiro lugar. Assim que ela sai desse ambiente familiar e vai para a escola, ela vai sofrer outras influências do meio ambiente, então aspectos culturais ali do grupo onde ela trabalha. Isso vai moldando um hábito de se alimentar desta ou daquela forma, comer estes ou aqueles outros alimentos. E vai se desenvolvendo também, junto com esse hábito, o que nós chamamos de preferências alimentares, que também tem um papel muito importante do ambiente nessas preferências. E que é muito difícil, né? Essa questão das preferências entra sempre... Aí entra o nutricionista, sim, né? O nutricionista vem e fala assim, você pode isso, você não pode aquilo, isso é bom para você. É assim? Com certeza. A gente, na nutrição, né? E a gente também trabalha muito perto aí da questão do comportamento alimentar, moldando o que o indivíduo necessita ou deveria consumir para que ele pudesse ter qualidade nutricional. Sim. E aí a gente trabalha realmente com a questão do que envolve o paladar, que é a questão do gosto, do olfato, dessa identificação que quando o professor Sebastião até coloca que lá na infância isso é muito importante, é importante justamente para que você apresente para a criança todos esses diferentes aspectos em relação ao paladar que os alimentos diferentes podem trazer, né? Então, essa memória que o indivíduo faz nos primeiros anos de vida em relação à formação do hábito alimentar, ela é muito importante para o que ele vai ser, né? Ou quais futuro, serão, né, as escolhas, né, que ele vai fazer. Tá? Saudáveis, né? Saudáveis. Então, se você tem um modelo
que seja o modelo dos pais e que a psicologia explica muito bem isso, né? É aquela questão até da imitação. Então, se você tem a família sentando, o hábito de sentar à mesa para fazer as refeições e que tem lá todos os grupos de alimentos, a criança, por si, no primeiro momento, ela vai, obviamente, também imitar aquilo que os seus pais vão estar consumindo. Então, essa questão da formação do hábito alimentar como uma apresentação variada, uma apresentação equilibrada, até mesmo para que ele possa começar a identificar o que eu posso, o que eu não posso, quanto que eu posso, quando eu não posso, porque é o que o Sebastião disse. Fisiologicamente falando, nós temos esses controles. Sim, tá? Estou com fome, estou saciada, assim, falando dentro da normalidade, né? A gente nem está falando das questões de ansiedade que a gente vai abordar daqui a pouco, frente, né? Pra frente. Então, esta formação do hábito em termos de apresentação dos grupos alimentares para o nutricionista trabalhar é fundamental, né? Então, assim, se você também depois se depara com crianças entrando na fase de adolescente, onde eles não tiveram essa formação, porque não lhe foi apresentado determinados grupos de alimentos, a gente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade nessa mudança, né? De comportamento. De você trazer esse comportamento de novo à tona, de inclusive ele... Experimentar, né? Porque tem muito isso, né? O jovem fala assim, não, eu não gosto disso. Mas você já experimentou? Nunca comi, mas não gosto. Mas não gosto, né? Exatamente. Por que funciona isso? Dá para explicar? Isso que a professora Thelma está falando é um negócio interessante, porque, como você disse, tem um papel do nutricionista aí de dizer, olha, qual que é a dieta adequada para aquele tipo de pessoa, para o tipo de atividade que aquela pessoa faz, para o tipo de atividade física que ela desenvolve. Quando o nutricionista está fazendo isso, ele está dando a esse sujeito, seja criança, seja um adulto, ele está dando informação. Então, nós temos um aspecto aí cognitivo, de conhecimento. A criança, o adulto, tem a informação e sabe dizer o que é uma dieta equilibrada. Isso, por si só, não garante que ele vai consumir aquela dieta, porque entram outros fatores. Isso quando ele recebe essa informação. Quando ele recebe essa informação. Às vezes ele não recebe essa informação, Sim. né? Se não recebe, é pior ainda. Se recebe, ainda tem um fator. Quer dizer, receber a informação não garante, obviamente, porque aí você tem duas coisas que deve levar em conta. E do ponto de vista comportamental, que os psicólogos trabalham, uma é o fator cognitivo. Ele tem conhecimento de. Os outros são os aspectos motivacionais e emocionais, né? A professora Thelma participou junto comigo num projeto de pesquisa já há um tempo atrás, onde a gente ia às escolas e retirava as crianças na hora que elas estavam saindo para o recreio e levava para uma sala onde tinha uma mesa grande e que tinha todos os itens alimentares ali para ela compor um bom lanche, né? E a gente perguntava para a criança, escolha 3 desses itens que você quer consumir no recreio da escola. Ela escolhia um salgadinho frito, um refrigerante de marca, né? Não precisamos falar de marca aqui, a gente sabe o que ela escolhia, e um salgadinho de chips, esses isopores coloridos aí que tem aí à venda em qualquer lugar. Na verdade, ela tinha a opção de escolher, ela tinha uma mesa com todos aqueles alimentos. Não se colocou o saudável, se colocou tudo. Não, colocou tudo, saudável inclusive, mas a escolha dela era essa. Aí a gente pedia, devolva sobre a mesa esses alimentos. Agora escolha 3 itens para você comprar o seu lanche que você considere saudável. Aí ela escolhia um leite, um suco de fruta ou uma fruta. Então ela sabe, cognitivamente ela sabe. Aí a gente pedia para devolver. Se os seus pais estivessem aqui, o que eles gostariam que você comesse? Uma fruta, um leite, um suco de fruta. Devolva. Se os seus pais fossem fazer o lanche, o que eles escolheriam? Um salgadinho, um refrigerante e um chips colorido. Ou seja, cognitivamente a criança tem a informação, ela sabe o que é esperado dela pelos pais, o que é considerado um item saudável para compor um lanche, mas a escolha, a preferência dela não manifesta isso. É o que ela come no dia a dia na cantina. Então, há uma diferença entre o cognitivo, que é a informação que o nutricionista dá, e o aspecto comportamental, onde está envolvido, então, motivação e emoção. Eu tenho o conhecimento mas eu criei um hábito alimentar por diversos outros fatores ambientais que me motivaram a comer
isto. O professor falou uma coisa, isso que eu queria colocar com você, essa questão das cores, né? Ou então também da questão do bombardeio da mídia com o jovem, né? Tome isso porque isso é gostoso, ou porque tem os sabores, e isopor, né? Você mencionou mesmo aqui, aqueles salgadinhos que não tem gosto de nada, são totalmente artificiais, mas são coloridos, né? Fala-se muito nessa questão do alimento saudável, de você trabalhar com a criança, essa questão das cores. Tem isso, Thelma? Tem, com certeza. Na realidade, o comportamento para o nutricionista, ele é pautado em algumas coisas. Sabor, textura, né? Então, essa questão aí de que todo mundo é, de certa forma, muito simplista e às vezes até com uma certa, uma coisa pejorativa, de que, lá vem o nutricionista dizendo que eu tenho que ter um prato colorido. Uhum. Isso está pautado, inclusive, em termos de substâncias que os alimentos contêm na natureza, né? Uhum. Então, assim, nós temos grupos de nutrientes ou grupo de substâncias que supostamente você traduz isso em composição química do alimento, que tem cores. Então, a gente sabe que quando você tem um prato e que tem diversas cores, diversas consistências, texturas e diferentes sabores, você certamente está tendo aí uma escolha que a gente considera dentro do grupo de alimentos saudável. Entretanto, do que é in natura. Tá? Entendi. O que acontece hoje? Hoje nós temos um bombardeio da indústria, né? E a indústria realmente traz para o consumidor uma gama imensa de diferentes produtos, mas nem sempre todos esses produtos contém de fato aquilo que seria saudável. E o pior, às vezes traz ingredientes que são terríveis para a saúde. Com certeza. Há uma fiscalização hoje, acho que melhorou bastante. Muito. Avançamos muito, mas ainda temos aí... Muito. Então, assim, essa coisa que você falou da mídia, a mídia ela tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, inclusive quando você traz a propaganda de alimento. Uhum. Né? Até que ponto a propaganda de um determinado alimento traz realmente a informação daquilo que o Sebastião estava dizendo, da questão do que o indivíduo sabe o que é bom para ele, mas na hora da escolha, por uma série de razões ele falou, do ambiente, o refrigerante de marca, nós já não vamos falar marca aqui, mas por quê? Porque é um refrigerante que é bombardeado pela mídia. Então o aluno quer aquele, o aluno jovem. Sim. Por isso que ele fez a sua escolha, né? A concorrência hoje com a mídia, eu estou falando concorrência porque nem sempre aquilo que é colocado na mídia tem respaldo científico. Uhum. Tá? Então, a concorrência com a mídia nos dias de hoje é alguma coisa muito difícil de se lidar, né? Porque esta falta de informação ou a informação do básico, eu acredito que nós melhoramos muito nos últimos anos, mas mesmo assim, nós temos um acesso muito inadequado. Uhum. Nós melhoramos sim a divulgação da informação, mas na hora da escolha, do acesso ao indivíduo fazer a escolha dele para comprar, para pôr o que ele vai colocar dentro do carrinho, ainda tem alguma coisa falando mais forte do que aquilo que é o cognitivo. Há 15 anos atrás, nós gravamos os 3 principais canais de TV aberta no país. Todas as propagandas veiculadas de manhã, à tarde e à noite. E compusemos com esses alimentos uma figura, uma pirâmide alimentar. Quando nós olhamos essa pirâmide, ela estava totalmente invertida. O que era topo virou base e o que era base virou topo. Quase 60% dos alimentos veiculados lá 15 anos atrás era de alimentos densamente calóricos, gordura, açúcares. E pegamos essas peças publicitárias e analisamos qual que era a mensagem das peças para as crianças. Em geral, envolvia um artista, ou um bonequinho, um brinquedinho, ou uma situação cotidiana, familiar. De felicidade. De felicidade, a família reunida. Então, o apelo da propaganda em relação ao consumo daquele alimento. Isso 15 anos atrás. Publicamos numa revista importante brasileira, é um dos artigos do nosso laboratório que tem mais citações. Quando fez 15 anos esse trabalho, eu e a professora Thelma estamos orientando uma aluna de iniciação científica, queremos saber 15 anos depois se mudou alguma coisa. E incluímos agora canais de TV fechados. Porque na época, 15 anos atrás, era menos comum. E, para nossa surpresa, tanto nos abertos quanto no fechado, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Gente, mas e a estimativa do brasileiro quanto à obesidade? Piora, né, piora? Eu acho que significativamente uma piorazinha. E o brasileiro está mais obeso.
né? Então, quer dizer, as estatísticas são terríveis nesse sentido. Então, quer dizer, às vezes a gente está falando de família, de comportamento, mas teria que ter políticas públicas sérias nesse sentido, sim, né? Sim. Alguns países da Europa têm feito isso. Qual é o papel da mídia na obesidade? E aí criou-se, em alguns países, regulamentações para as indústrias alimentícias. A propaganda de alimentos só vai depois de um determinado horário. Como foi de cigarro e coisa assim. Isso. Outros países baniram, como houve para o tabaco aqui, e tem produzido dados epidemiológicos mostrando que aquilo funcionou, e as TVs são obrigadas a programas que façam orientação alimentar. Isso é uma abordagem. Outros países optaram por não mexer nisso, na veiculação, na mídia, mas sobretaxaram os produtos alimentícios considerados desbalanceados. Perfeito. O sujeito pode vender, mas ele vai pagar mais por isso. Mais por isso. E a pessoa de também imposto, portanto, o produto vai ficar mais caro, exatamente, desincentivar o consumo. Então, alguns países têm adotado. E isso aí tem que partir de uma política pública. Sim. Do governo. A Anvisa, esses tempos atrás, abriu uma consulta pública para a questão de veiculação de alimentos na televisão brasileira. Mas a indústria alimentícia tem um lobby muito forte. O Estado de São Paulo conseguiu aprovar uma lei, mas foi derrubado pelo Supremo porque o Estado não pode legislar nesses casos. A legislação tem que ser federal. Você não pode legislar. Então, é muito complicado porque a indústria alimentícia tem um peso muito forte. Mas eu acho que, do ponto de vista de política pública, nós temos que continuar insistindo, porque nós conseguimos fazer isso com o tabaco. E a indústria tabagista era muito forte também. Sim, eles fizeram grande pressão durante muito tempo. Quer dizer, não dá só, obviamente, o papel do psicólogo nessas equipes multidisciplinares é muito importante, do nutricionista, do educador físico, né? Porque o ficar obeso não é um balanço entre o que eu gasto de energia, né? E o que eu consumo. Nós devemos continuar insistindo, mas tem a parte governamental de políticas públicas que nós não temos tido esse respaldo no Brasil, né? Que é uma parte importante. Sem isso, a gente não consegue fazer essa abordagem da mídia. A gente observa nos últimos dados epidemiológicos daquela pesquisa de orçamento familiar, a gente observa claramente o aumento do consumo de produtos que não têm equilíbrio nutricional em termos de gordura e açúcar, e a gente vê uma queda absurda do consumo do quê? De hortifruti, tá? De verduras folhosas, legumes e frutas. E assim, isso está bastante evidente numa classe social, vamos dizer assim, um pouco desprivilegiada, tá? O consumo ou o acesso dessas pessoas a esse grupo alimentar tão importante tem ficado extremamente debilitado, porque esses produtos também, se você for fazer um comparativo com o industrializado, está mais caro. Estão mais caros. Entendeu? Eu queria voltar a discutir isso. A gente só vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto em debate de hoje é comportamento alimentar. No primeiro bloco, a gente falou dessa questão, né, o professor Sebastião aqui, a professora Thelma, da família, da questão social, dessa coisa importante de preparar o futuro adulto, esses jovens, né, para a questão saudável. Mas a gente pontuou no final desse primeiro bloco uma questão muito séria, né? A questão das políticas públicas, o professor Sebastião colocou muito bem aqui também, o acesso aos alimentos saudáveis hoje, né? Então, por exemplo, um pacotinho do tal isopor, né? Você paga 80 centavos, né? As pessoas levam isso, né, para a escola, enfim, né? Fazem isso o seu lanche, as crianças e tudo mais. Por quê? É muito difícil hoje, é caro os alimentos saudáveis. Como eu havia dito, né? A gente tem aí dados mostrando, de pesquisas, inclusive mostrando que você hoje tem um dispêndio para consumo de alimentos in natura muito mais caro do que você vai para os industrializados. E aí o industrializado vem numa coisa de praticidade sem informação, porque o acesso do brasileiro
o bem ou o mal, melhorou, né? Sim. Ele tem acesso melhor hoje do que anos atrás, quando nós tínhamos desnutrição, e nós não temos mais tanto desnutrição hoje, né? Mudamos, invertemos aí o nosso perfil nutricional. Estamos ficando, né? mais gordos. Só aumentando, né? Então, essa questão da praticidade também vem de contramão um pouco com a questão da busca aí pela questão da qualidade alimentar. O indivíduo às vezes até tem o conhecimento, mas tem alguma coisa que faz com que ele não consiga ter aquele acesso porque está muito caro, né? Então é isso, é mais barato você comprar a bolacha recheada do que você comprar, de repente, os ingredientes integrais mais naturais para você preparar. Aí vem a questão também da inserção das pessoas no mercado de trabalho, em especial da mulher no mercado de trabalho. Do tempo, né? Nós falamos isso, tempo, né? O tempo de preparo, né? A mulher hoje não está tão o tempo integral em casa para preparar esse alimento para o filho, né? Essa transição nutricional que a professora Thelma falou é importante, né? Nós saímos em poucos anos de sérios problemas de desnutrição para a obesidade. E fatores ambientais seguramente contribuíram para isso. Então, a mudança da relação das pessoas com o mercado de trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela tem uma tarefa dupla ou tripla, porque ela tem que trabalhar e ainda ficou por conta dela o cuidado com a família, o cuidado da alimentação com a família. Isso muitas vezes ela pode delegar para uma empregada, que pode não fazer direito, mas quando ela tenta fazer isso, fica muito difícil. E aí, há uma questão de praticidade, né? Você comprar o alimento in natura, processar esse alimento, isso demanda um tempo. Tem um tempo. O alimento vai ficar mais caro também. E aí, o que acaba acontecendo? Alimentos semi-processados ou ultraprocessados sendo colocados na mesa. Então, este é um fator essencialmente ambiental. Verifique que não estamos falando nada de biológico, de controles internos, de sensação de fome, saciedade. São fatores do ambiente que estão contribuindo para essa transição de dados de desnutrição para dados de obesidade altamente preocupantes. Então, essa questão aí, deveria levar a políticas públicas de produção local de alimentos para que esses alimentos fossem mais baratos. Não só os alimentos orgânicos, por exemplo. Quem tem acesso... Nem estou falando de orgânicos, eu estou falando a produção local, né? Cara, né? Quer dizer, se o alimento que eu vou achar lá para consumir hoje foi produzido aqui na horta ali vamos supor, de Bonfim Paulista, ele tem um preço. Se ele foi produzido no Rio Grande do Sul e está vindo para cá, ele tem um outro preço, né? Então, incentivar a produção local e consumo local. Nem estamos falando de orgânicos, né? Porque se a gente for falar de orgânicos, vai ter aquilo que a professora Thelma falou, o valor desse alimento é mais alto ainda e não vai incentivar o consumo da maioria das famílias, né? Nós estamos passando por um processo agora de uma economia... Apertar o cinto. Apertar os cintos, a nossa economia. E aí a pessoa tem um orgânico aqui, tem orgânico, eu não tenho dinheiro, se eu comparo o preço, exato. Fazer o quê? É duro isso, né? Eu gostaria até de agregar essa questão que nós estamos colocando aí do ambiente, uma outra questão também. E aí eu insisto em dizer que ainda falta orientação para a população. Modo de preparo, tá? Nós, nutricionistas, obviamente, somos o profissional que trabalhamos muito a questão da técnica de preparo, que é a questão da transformação do alimento. Então, qual é a maneira correta de você transformar o alimento e ainda tendo todos aqueles nutrientes para o seu organismo aproveitar? Porque você pode, no preparo, você... E aí, o que está acontecendo? A praticidade, todo mundo trabalhando, correndo, né, sem tempo para preparar. Também está faltando essa questão de que você não está sabendo preparar, tá? Porque tem jeito de preparar alimentos rapidamente e de maneira correta. Então, é mais um aspecto que eu acho que está faltando orientação para a população. A gente vê isso perfeitamente no modelo que nós temos hoje, que é o restaurante por quilo. Então, você vai no restaurante, hoje o mercado brasileiro lidera desse tipo de estabelecimento, e você vai, geralmente é um prato imenso, e a gente vai entrar numa questão de porção, de tamanho de porção, os pratos imensos, e você tem uma escolha imensa. Um leque de alimentos enorme. E eu adoro, quando eu vou ao restaurante, observar isso. É um bom local para fazer experimento. Um bom local para fazer experimento. O quanto você observa que as pessoas têm despreparo, que às vezes têm o conhecimento, como o Sebastião já falou, que é o cognitivo, mas mesmo assim, na hora da escolha,
tem algo muito mais forte daquele conhecimento. Mas não tem isso, não tem. Eu já reparei a pessoa. Você vê que ela pagou e deixou no prato. Sim. Ah, é porque o olho foi maior que a barriga. Tem isso também, né? Viu ali. E tem também né? o fato de você não saber qual é o tipo que você pega. Então, assim, você não tem que pegar 3, 4, 5 tipos de carboidratos. Do mesmo por grupo, exemplo, né? Do mesmo grupo. Ah, tá bom. Você pode, mas você tem que estar dentro da sua porção. E nós estamos perdendo o limite de porção. E a indústria tem nos ajudado a perder esse limite mais de porção. ainda. Um exemplo claro desse questão de limite de porção, eu sempre costumo citar isso para os meus alunos. Quando eu era criança e eu ia ao cinema, naquela época, cinema em meio-dia chamava matinê. Assistíamos o filme, saímos, tinha um pipoqueiro na esquina. Você comprava um saquinho de pipoca, ele era desse tamanhozinho assim, a gente ainda tinha que colocar já sei onde ele vai chegar. Você chega hoje nesses cinemas de shopping, o balde de pipoca é deste tamanho, o copo de refrigerante é deste tamanho. É verdade. Quer dizer... E faz barulho na hora do cinema. Exatamente. Atrapalha. Uma porção enorme. Não é, professor, uma porção enorme. não é só pipoca. Não. Tem hambúrguer, tem salgadinho. Fora os free que agora chegou no Brasil doce, com tudo. As porções aumentaram tremendamente. Virou uma lanchonete dentro do cinema. E por que, né? que você consome exageradamente desses alimentos? Porque entra aquele fator que a professora Thelma disse, que esses alimentos eles são extremamente palatáveis, né? A indústria alimentícia torna-os extremamente palatáveis. Então, se você coloca um negócio daquele na boca, ele é gostoso do ponto de vista da sensação que você tem na sua papila gustativa. Então, ele sendo extremamente palatável, incentiva o consumo, né? E aí, o que ocorre, né? Você vai pagar num balde daquele um certo valor... É vantagem. que você pagaria num pequenininho. Então, é barato do ponto de vista do que você está pagando. E aí você fica imaginando assim, vou assistir o cinema. Vou ter lá um sanduíche natural, integral, com pães e saladas. Vem de uma ideia... Não vem de uma ideia vem também? Vem de uma ideia do tipo assim, que na realidade era para você pensar que você pode ir com o balde e com todo mundo da família comer. Mas não é isso quando trabalha com o ser humano. O indivíduo fala assim, opa... As redes de TV tentaram proibir a entrada de alimento que você traz de casa ou que você compra na rua, né? Você só pode consumir o alimento que ele vende lá dentro. O Supremo Tribunal derrubou isso, obviamente, era uma coisa absurda. Eu ser obrigado a consumir só aquilo que o cinema vende. Mas, obviamente, isso aí, só uma decisão dessa não vai inibir. Obviamente, as crianças ainda vão ficar lá na fila comprando. Mas essa informação não chega para a maioria das pessoas. Não. Tanto é que muitos cinemas perguntam, mas você está levando? Não pode. Continua. E a pessoa ainda acredita, né? Embora exista uma decisão do Supremo hoje dizendo isso é proibido. Não, eu trouxe meu lanche de casa. Não, você não pode entrar com comidas dentro do cinema. E aí que o psicólogo gosta de trabalhar, né? Porque são fatores ambientais esses, né? Se você mexe nos fatores ambientais, você consegue mudar muito da coisa, né? Então, se você tem um psicólogo ali, junto com o nutricionista, e do lado ali numa equipe multiprofissional ali, ou um médico, ou um educador físico, você trabalhando em conjunto, você trabalha a questão, então, da dieta, da montagem da dieta, do comportamento, e do outro lado você tem ali o profissional de educação física trabalhando com comportamento também. O quanto eu vou consumir, o quanto eu vou gastar. É uma balancinha, né? Se você pesar mais daqui, se consumir mais do que gasta, você vai ganhar peso. Se você gastar mais do que consome, você vai perder peso. Então, você tem que fazer esse balanço aí. Então, por isso essa equipe multiprofissional aí. Então, é aí que o psicólogo gosta de entrar, lá na fila do cinema, o sujeito está montando o seu prato no restaurante. No por quilo, né? E assim por diante. Mas seria interessante a gente fechar, a gente está quase fechando o programa, a gente não entrou em outras questões que nós tínhamos até combinado. Já vou até fazer o convite aqui para o senhor voltar, viu, Thelma e o professor Sebastião. Essa questão, temos a família, temos que fazer esse comportamento, temos que mudar toda essa questão desde base, mas por trás de tudo isso, fazendo um resumo do que nós conversamos aqui agora, existem questões
políticas, Sim, né? Porque você não muda costumes familiares de famílias que não têm condições de comprar um alimento saudável. Sim. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente falou, então a gente precisa de uma política séria, nós precisamos de investimento em hortas orgânicas ou produtos in natura e mudar todo um investimento em pesquisa na área, Sim. pesquisadores. Proibição também desse estímulo da criança na mídia, né? Esse alimento colorido e que é gostoso, né? Que você coloca na boca, né? Que a criança fala, é isso que eu quero, por isso que ela troca ele facilmente por uma dispensa salada ou dispensa um alimento, né? Então, quer dizer, a gente fala de comportamento que a família tem que criar, mas a gente tem todo esse embasamento social, né? Ambiental, enfim, né? E teremos que mudar, não é? Eu acredito até que a academia, os pesquisadores, têm um papel importante nessa história toda que nós estamos falando, porque hoje existe uma tentativa de leve, da indústria com um lobby imenso de melhorar o seu produto, diminuindo o sal, diminuindo o açúcar. O sal já aconteceu. Né? Já aconteceu. Já foi, né? Ainda está numa questão que ainda não é todo o produto que está na prateleira que realmente está seguindo mas a hoje a população já olha mais. Olha a quantidade de sódio desse alimento. Hoje a gente está mais... A gordura trans foi outra né? coisa que dificilmente você encontra hoje um alimento com gordura trans. Ela já foi praticamente banida da indústria alimentícia, né? Então, tem alguns avanços sim, mas obviamente depende de uma política, obviamente, governamental também tem o papel, e esse papel está sendo falho, né? Fiscalização, né? Fiscalização também. No Brasil sempre é isso. A gente criamos leis, mas as fiscalizações ficam sempre, né? Ficamos à mercê disso. Né? Eu acho que a fala final que eu deixaria é a questão realmente da educação nutricional. E aí eu acho que envolve todos os aspectos que o Sebastião falou da equipe. Né? Equipe multidisciplinar. Professor Sebastião, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Professora Thelma, também muito obrigada. Eu acho que assim, isso que você falou, a mídia, a gente, na questão, por exemplo, uma mídia educativa como aqui, a gente tem que abrir espaço a essa discussão. Então, já faço novamente o convite para nós discutirmos novamente essa questão, pontuarmos outras lá na frente, né? Sobre a mudança do adulto, nós nem chegamos no adulto, a gente só falou na criança e nas políticas. Muito obrigada, Thelma. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.